Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão de física para o PAS. Mas antes de a gente começar, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para sempre receber vídeos quando a gente postar por aqui. E uma outra coisa, siga o nosso Instagram, lá postamos as principais notícias do nosso projeto, Canal Exatas. O nome é @canal_exatas. Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão para o PAS do conteúdo de cinemática. Planejamos aqui no canal fazer uma série de vídeos para você se preparar para o PAS e conseguir aquele notão. O primeiro vídeo que nós vamos fazer é sobre cinemática, depois de dinâmica, trabalho, potência, energia, impulso, quantidade de movimento, choques, gravitação e hidrostática. Tudo isso vão ser vídeos de revisão que vão sair aqui no canal. Esse material que eu estou utilizando, o material da revisão, vai ser do nosso professor Luciel, cujo nome tá bem aqui, ó, professor Luciel. E agradeço imensamente a esse professor. Valeu demais, professor, caso esteja vendo esse vídeo. Tamo junto. Galera, pra gente começar, hoje vamos falar um pouco sobre cinemática. E eu quero que você se lembre de uma coisa que a gente viu ao longo das últimas aulas, que era energia cinética. Energia cinética não tem nada a ver com cinemática, porém eu quero que você pense na palavra cinética. Quando a gente fala de energia cinética, energia do movimento. Então, quando as coisas estão se movimentando, elas têm uma tendência de terem uma energia cinética. Perceba, se energia cinética é relacionada ao movimento, cinemática também é relacionada ao movimento. Na física, a gente diz que tem algumas áreas, e uma delas é cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos. Quando a gente pensa nisso, a gente estuda principalmente alguns tipos de movimento, como o movimento uniformemente variado e também o lançamento oblíquo. E esses três carinhas a gente vai ver na aula de hoje. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que a gente relembre um pouco sobre o que são grandezas físicas, tanto grandezas escalares quanto grandezas vetoriais. Então, primeiro, o que é uma grandeza física? Quando a gente para pensar em grandeza física, é tudo aquilo que a gente consegue medir. Então, se você pegar um carro que está em movimento, você consegue medir a velocidade do carro, você consegue medir a aceleração do carro, você consegue medir o comprimento do carro, você consegue medir a altura do carro. Tudo o que você consegue medir é considerado uma grandeza. Agora, o que não é uma grandeza? Pega, por exemplo, beleza. Se eu analisar esse carro e falar assim, cara, esse carro aqui é muito bonito, eu consigo medir o quão belo ele é? Tipo, ele é 10 belezas, 20 belezas, 40 belezas? Não, você não consegue fazer isso. Então, na física, tudo o que você consegue medir é considerado uma grandeza. Agora, o que você não consegue medir não é grandeza nenhuma. Tá bom? Então, gente, quando a gente fala sobre essas grandezas, elas se dividem em dois grandes grupos: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas em que você consegue entender bem apenas com o valor e a unidade de medida. Então, se eu falar, por exemplo, que o carro tem um comprimento de 2,5 metros, você consegue entender bem isso. Então, o carro tem um comprimento de 2,5 metros. Eu entendi bem essa informação apenas com o valor e a unidade de medida. Se eu te falar que o carro tem uma altura de 1,80 metros, você conseguirá entender bem. Até mesmo porque você falou o valor e unidade de medida. Tudo aqui, tudo bem. Agora, se eu pegar aqui, dentro do motor do carro, pego um cilindro, e esse cilindro fala que ele tem um volume de 400 centímetros cúbicos. Você vai conseguir entender? Vai. Não precisa de nada mais. Então, repara, tudo aquilo que você consegue entender bem apenas com o valor e a unidade de medida, aí diz que é uma grandeza escalar. Temos como alguns exemplos o comprimento, volume, altura, etc. Agora, temos outros tipos de grandezas que são as grandezas vetoriais. E essa eu quero que você preste muita atenção. E para falar um pouco sobre elas, eu quero formular uma situação aqui, fictícia com vocês. Vamos supor que aqui seja a minha escola, esse lugar de roxo que eu estou desenhando. E aqui seja o shopping. Nossa, o shopping é melhor que a minha escola, enfim. Galera, é o seguinte. Vamos supor que eu sou um aluno novo e acabei de entrar na minha escola. Nessa escola que eu estou estudando, eu fui lá almoçar durante um dia. E eu perguntei para o meu professor ou para algum funcionário para onde que era o shopping, porque eu queria almoçar por lá. Tem alguns restaurantes gostosos por lá, eu quero almoçar por lá. Aí é o seguinte, o meu professor, eu tô aqui na portaria com ele, bem aqui, ó. Aí eu pergunto para o professor, como que eu consigo chegar no shopping? Para onde eu tenho que ir? Aí o professor fala, pô, Pedro, é só você andar 2 quilômetros. Aí eu te pergunto, apenas com o valor e a unidade de medida, ou seja, apenas com essas informações que o professor me deu, eu vou conseguir chegar no shopping? Por exemplo, eu posso andar 2 quilômetros para frente. Se eu andar 2 quilômetros para frente, eu vou chegar no shopping? Não. O shopping tá aqui, ó. Se eu andar 2 quilômetros para trás, eu vou chegar no shopping? Não, o shopping tá aqui. Se eu andar 2 quilômetros para a esquerda, eu vou chegar no shopping? Não. Se eu andar 2 quilômetros para a direita, eu vou chegar no shopping? Agora sim vai. Então perceba, para que você consiga realmente chegar no shopping,
você precisa de três coisas, de três informações. Primeiro, o valor, nesse caso, 2. É realmente 2. Outra coisa, unidade medida, 2 o quê? 2 quilômetros. Agora você precisa de uma terceira coisa, 2 quilômetros mais uma orientação. Na física, a gente diz que uma orientação é dada através do sentido e direção. Sentido, no cotidiano, é para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Tudo bem? Então, para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Quando a gente fala de direção, é um pouco diferente. Direção seria vertical, seria horizontal, seria inclinada. Uma coisa, inclinada no cotidiano a gente chama de diagonal, mas não confunda. Talvez lá no Paz que é uma questão assim, tá na diagonal, bem provavelmente não vai cair. Mas se cair, é um peguinha, porque a gente sabe que diagonal seria isso na matemática. Diagonal é um segmento de reta que une dois pontos que não estão unidos por um lado. Então perceba, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Repara que esses dois caras estão unidos por um lado. Agora eu também tenho esse carinha aqui. Outro ponto que está unido com esse carinha aqui, ó, por um lado. Agora perceba, tem esse ponto aqui. Na matemática, se a gente traçar um segmento de reta que une esses dois pontos, que não estão unidos por um lado, a gente diz que isso aqui, esse segmento de reta é uma diagonal. Então perceba, se eu desenhei o quadrado e fiz isso aqui, esse cara que eu acabei de fazer aqui é minha diagonal. Se eu pegar esse quadrado e eu girar, deixar ele assim, ó, e colocar a diagonal, perceba que essa diagonal vai continuar sendo diagonal, porque é um segmento de reta que une dois pontos que não estão unidos por um lado. Ou seja, os pontos são consecutivos. Então perceba, nesse caso aqui, a diagonal está na horizontal, não está inclinada. Então, gente, cuidado. Direção, em primeiro lugar, horizontal, vertical e inclinado. Tudo bem? Não confunda, não diga diagonal. Beleza? Então, gente, vamos pegar alguns exemplos dessas grandezas vetoriais. Um que a gente acabou de falar é esse deslocamento, que precisa de uma orientação. Outro que a gente pode falar é força. Lembra quando a gente falou de força, dos bloquinhos, do plano inclinado? Quando a gente pegava um bloquinho, por exemplo, pegar um bloquinho e colocar ele sobre uma superfície, a gente falava que atuavam algumas forças no bloquinho. A primeira força que a gente sempre comentava era a força peso. Peso sempre para onde? Vertical para baixo. Perceba que força tem que ter uma orientação, tem que ter sentido e direção. Outra coisa, pega, por exemplo, como aqui tem superfície, tem força normal também. Vertical para cima. Perceba, força tem que ter orientação, tem que ter sentido. Esse cara aqui é para cima, esse cara aqui é para baixo. E direção. As duas estão na vertical. Então, força é um exemplo de grandeza vetorial. Outro exemplo, deslocamento, a gente acabou de comentar. Outro, velocidade. Quando a gente fala de velocidade, gente, algumas pessoas acabam não entendendo muito bem. Eu, durante muito tempo, achava que velocidade era uma grandeza escalar. Até mesmo porque, se eu pegar esse carro e falar que está a 30 metros por segundo, você consegue entender bem. Agora, pensa comigo. Na física, tem uma coisa que a gente fala que é chamada trajetória. Então, a trajetória é o conjunto de posições que um corpo pode ocupar. Vamos, por exemplo, pegar aqui e vou desenhar o Usain Bolt, tá bom? Vou pegar ele aqui, eu vou desenhar ele aqui. Vamos supor que ele está aqui na posição 0. Isso aqui é para ser o Usain Bolt, tá bom? Vamos supor que ele está na posição 0. Gente, uma trajetória é um conjunto de posições que um corpo pode ocupar. Eu representei a trajetória através dessa linha reta bem aqui. Então perceba, uma hora o Usain Bolt está no 0 metros, outra hora está correndo, está no 10 metros, outra hora está no 20 metros, outra hora está no 30 metros, e assim vai. Perceba que o Usain Bolt sempre está indo num caminho crescente na nossa trajetória. Então, repara que as posições dele estão cada vez aumentando. Então, ele estava no 0 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, e assim vai. Agora, o Usain Bolt está indo para cá, nessa direção aqui. Agora, se ele fizesse o contrário, repara que aqui ele vai ter uma velocidade positiva, que a gente diz, porque ele está indo no sentido positivo da nossa trajetória. Agora, se ele for no sentido contrário, ó, mesma coisa. Repara, se o Usain Bolt estiver no 30 metros, ele quer chegar no 0. Ele vai do 30 para o 20, depois para o 10, depois para o 0. Perceba que o Usain Bolt estava indo agora no sentido contrário daquele sentido que estava crescendo na trajetória. Então, ao invés de ele estar indo conforme as posições vão aumentando,
0, 10, 20, 30, 40, ele está indo no contrário, ele está indo diminuindo. Se ele está indo diminuindo, 30, 20, 10, 0, a gente disse que na física ele tem uma velocidade negativa. Gente, essa velocidade negativa, a gente só disse que é para ilustrar o sentido que o corpo está indo. Se é ou para um sentido ou para o sentido contrário, tá bom? Então, é isso aí que a gente diz. Velocidade, pelo incrível que pareça, é uma grandeza vetorial, porque ela precisa de um sentido e uma orientação, de um sentido e de uma direção. Tudo bem? Não se esqueça disso. Pais gostam muito de cobrar questões assim. E você não pode errar um item desse, que é um item fácil, um item bobozinho, que todo mundo consegue acertar. Beleza? Galera, agora, já que a gente já revisou esse assunto, vamos realmente entrar num tópico que interessa, que é cinemática. Quando a gente fala de cinemática, tem dois movimentos que se destacam, que é o movimento uniforme, também que a gente conhece como movimento retilíneo uniforme, MRU, e movimento uniformemente variado, também conhecido como movimento retilíneo uniformemente variado. Galera, eu vou só tomar uma água, vai ter um corte aqui, mas eu já volto. Beleza, galera. Então a gente tem o movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Galera, como é que funciona o movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele que a velocidade sempre é constante. Então, se um corpo está na posição 0 metros, e na posição 10 metros, e aqui estava com velocidade de 10 metros por segundo, e aqui vai ter que estar com 10 metros por segundo também. A velocidade do corpo nunca vai mudar ao longo de sua trajetória. Então, se nessa posição está com 10 metros por segundo, nessa outra posição ele tem que estar com 10 metros por segundo, enquanto na próxima posição ele vai ter que estar com 10 metros por segundo, enquanto na próxima da próxima posição ele vai ter que estar com 10 metros por segundo, e assim vai, até o infinito. Então, um corpo que está indo em movimento uniforme é aquele em que a sua velocidade é constante. Então a velocidade nunca muda. Se aqui é 10, aqui é 10 também. Beleza? Agora é o seguinte, gente. Se a velocidade é constante, você concorda comigo que a aceleração é igual a zero? O que é aceleração? Aceleração, a gente fala isso muito quando a gente vê carros. Então, pega um carro. Você já andou com seu pai de carro, com sua mãe de carro, com sua avó, seu tio, seu papagaio, periquito, cachorro. Se você já andou alguma vez de carro, você sabe que você pode acelerar o carro. Ou seja, aumentar a velocidade, fazer uma variação na velocidade em determinado tempo. Acelerar é o quanto que a velocidade varia em determinado tempo. Então perceba, a velocidade aqui nunca está variando. Sempre é 10 metros por segundo. A velocidade é constante. Se não tem variação na velocidade, a aceleração é igual a zero. Beleza? Galera, no movimento uniforme, a gente tem algumas classificações para ele. Então, a gente pode encontrar sendo um movimento progressivo ou movimento retrógrado, tá bom? Retrógrado. O movimento progressivo é aquele em que a velocidade é positiva. Aquele caso do Usain Bolt, que ele estava na posição 0 e ele começou a andar numa posição crescente na trajetória, aí começou para 10, 20, 30, enfim. E a gente diz que esse movimento em que a velocidade é positiva é um movimento progressivo. Agora, quando é o contrário, quando a velocidade é negativa, é o Usain Bolt voltando. Ele estava no 40, depois foi pro 30, pro 20, pro 10, pro 0, depois pro menos 10, a posição menos 10. Aí disse que é um movimento retrógrado, ou seja, ele está indo no sentido contrário àquele que é crescente de trajetória. A velocidade, ela é negativa. Então repara, o carro está indo para cá, no sentido que a trajetória está crescendo. Velocidade positiva, portanto o movimento é progressivo. Repara que agora ele está indo no sentido contrário daquele da trajetória que está crescendo. Ou seja, a velocidade é negativa. Lembre-se que o mais e o menos na velocidade é apenas para indicar o sentido que um corpo está indo. Se o movimento tem velocidade negativa, a gente chama de retrógrado. Se o movimento tem velocidade positiva, a gente chama de progressivo. Tranquilo? Agora é o seguinte, galera. Tem uma fórmula que você vai encontrar no movimento uniforme, que é uma fórmula que muita gente conhece. Se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, ou para alguém que teve a oportunidade de ter física no colégio, você pergunta para ele, pai, mãe, qual é a única fórmula, qual é uma fórmula que você lembra de física no ensino médio? Bem provavelmente eles vão te responder esse carinha minha aqui, ó. Essa formulazinha aqui, que é a fórmula do sorvete. Gente, essa fórmula aqui do sorvete, ela diz que a posição final... Essa fórmula aqui diz que a posição final ela é igual à posição inicial mais a velocidade do corpo vezes o tempo. Gente, essa fórmula aqui, ela é muito conhecida e você tem que ter ela em mente na hora do PAS. Então, da onde que vem essa fórmula? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer com vocês. Eu não quero que vocês decorem fórmulas, eu quero que vocês aprendam de onde que veio. Gente, repara comigo. Se a velocidade é constante aqui, a gente pode fazer um cálculo da velocidade média.
A velocidade média sempre vai ser a própria velocidade. Porque é o seguinte, imagina, aqui é 10 metros por segundo, aqui é 10 metros por segundo, tá bom? Se eu calcular qual que foi a média das velocidades, pô, se era 10 segundos e continua sendo 10 segundos, a média é 10. Gente, perceba, nesse caso, a velocidade média no movimento uniforme é a velocidade que o corpo está naquele momento. Então, se ele está aqui nos 0 segundos, ele está 10 metros por segundo. A velocidade média dele é 10 metros por segundo também. Então, nesse caso aqui, no movimento uniforme, a velocidade instantânea do corpo vai ser igual à velocidade média dele. Gente, muito cuidado com isso aqui, tá bom? Caso você analise, por exemplo, movimento uniformemente variado e tudo mais, ou até mesmo na vida real, é muito raro você ter esse caso de movimento uniforme. Porque, gente, a gente sabe que na vida real acontecem oscilações, acontecem imprevistos. Talvez aqui esteja, por exemplo, na vida real, tá bom? Talvez aqui tenha 10 metros por segundo, aí ficou tipo 9,9 metros por segundo de momento. Na vida real isso pode acontecer. Porém, aqui na física, na parte teórica, a gente vai dizer o seguinte: nesse caso, quando a gente tem movimento uniforme, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Tudo bem? Então, gente, vamos dizer o seguinte: a gente sabe que ΔS e ΔT a gente pode escrever de maneira um pouco diferente. Eu vou chamar esse V de velocidade média, vou colocar apenas velocidade. Porque a gente viu que a velocidade instantânea é a mesma coisa que a velocidade média. É igual. Repara que ΔS é posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo. O tempo é tempo final menos tempo inicial, porque é um delta aqui. Gente, perceba uma coisa. Esse tempo inicial, eu vou considerar ele sendo igual a zero, tá bom? Vamos supor que eu peguei pego um relógio de botão, sei lá, aqueles cronômetros, eu pego e começo a cronometrar o tempo. Aí eu comecei a cronometrar o tempo, partiu do zero e foi até o tempo que o carro andou, tá bom? Então eu vou considerar esse tempo sendo igual a zero. Perceba o seguinte, esse cara aqui vai ser igual a zero. Então vai ficar, velocidade vai ser igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Eu posso pegar esse tempo aqui que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Portanto, vai ficar velocidade vezes o tempo vai ser igual à posição final menos a posição inicial. Repara o seguinte, eu posso pegar essa posição final, essa posição inicial e passar para o outro lado com sendo positiva. Repara, aqui está subtraindo, posso para o outro lado somando. Então ficaria, posição final vai ser igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Você acabou de encontrar a fórmula do sorvete. Então, é daqui que vem essa fórmula. Beleza? Lembre-se disso, isso aqui é muito importante. Agora também temos o movimento uniformemente variado. Esse aqui é um pouquinho diferente, porque nesse caso a velocidade vai variar uniformemente. Então, enquanto aqui a velocidade é constante e não tem nenhuma variação na aceleração, aqui você vai ter uma variação na velocidade. Se tem variação na velocidade, você vai ter aceleração. Então, eu peguei aqui e desenhei para vocês o seguinte. Vamos supor que um carro, na primeira posição, no instante zero, ele estava a 5 metros por segundo. Passou um pouquinho, estava a 10 metros por segundo. Passou mais um pouco, 15 metros por segundo. Perceba que está tendo uma variação na velocidade. A cada segundo que se passa, ele está ganhando 5 metros por segundo de velocidade. Então, a gente diz que a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Repara, a cada segundo que se passa, ele ganha 5 metros por segundo. Então perceba, esse caso aqui, de movimento retilíneo uniformemente variado, é diferente desse cara aqui. Nesse caso, a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Nesse caso aqui, a aceleração ela é constante. Então a aceleração é o quanto o corpo vai variar de velocidade. Então, gente, repara, a cada segundo que se passa, esse corpo vai ficar ganhando sempre a 5 metros por segundo. No movimento retilíneo uniformemente variado, sempre que é constante é a aceleração. Tudo bem? Então, nesse caso, a aceleração vai ser constante. A cada segundo que se passa, ele vai ganhar 5 metros por segundo de velocidade. Lembre-se disso, é muito importante. Para você calcular a aceleração, vale relembrar que você tem uma fórmula, que é ΔV, que é a variação da velocidade. Lembrando, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, que é tempo final menos tempo inicial. Beleza? Gente, agora é o seguinte, assim como você tinha aqui movimento progressivo, movimento retrógrado, você também tem aqui algumas classificações do movimento retilíneo uniformemente variado, ou MUV, vou chamar de MUV que fica mais fácil. Você tem um movimento que a gente diz que é acelerado, tá bom? O movimento acelerado é aquele em que você vai estar ganhando velocidade. Então, a aceleração vai estar indo para cá, vai estar contribuindo para o movimento, vai estar contribuindo para o corpo ganhar velocidade.
Aqui, galera, a velocidade está para cá. Então perceba, o corpo está andando nessa direção aqui. E a aceleração está contribuindo, fazendo com que ele acabe ficando com uma velocidade cada vez maior. Então, galera, quando um corpo está ganhando velocidade, aí diz que o movimento é acelerado. Agora, pensa o seguinte, vamos supor que eu estou indo aqui para frente. O carro estava indo para frente e agora tem uma aceleração puxando ele para trás. Gente, repara, se tem uma aceleração puxando ele para trás, ele vai acabar diminuindo a velocidade dele, até chegar um ponto em que ele vai parar, ou depois voltar para indo para trás, enfim. Perceba, se ele vai estar perdendo velocidade, a gente diz que é um movimento retardado, tá bom? Então, gente, se você vai representar através de vetores, a velocidade, quando a velocidade de aceleração estão nesse mesmo sentido, a gente diz que é um movimento acelerado. Quando a velocidade está para cá em um sentido e a aceleração no outro sentido, sentidos opostos, a gente diz que é um movimento retardado. Tudo bem? Uma coisa que é muito importante se dizer. Progressivo e retrógrado não anula acelerado e retardado. Então você pode encontrar um enunciado falando que um corpo está em movimento acelerado e progressivo. O que significa dizer isso? Significa que a velocidade dele é positiva e que ele tem aceleração. Ou seja, está ganhando velocidade. Ou ainda, você pode encontrar um enunciado dizendo que ele estava no movimento retrógrado, retardado. Ou seja, ele estava com velocidade negativa, ele estava indo com uma velocidade negativa, porém, ele estava perdendo velocidade. Então, gente, perceba, se eu falar que o movimento é progressivo, isso não anula o fato que ele pode ser acelerado ou retardado. Se eu falar que o movimento ele é retrógrado, isso não anula o fato que ele pode ser acelerado ou retardado. Isso é algo muito importante de se falar. Tranquilo? Quando a gente comenta sobre a questão do movimento uniformemente variado, MUV, tem algumas fórmulas que aparecem. E essas fórmulas são muito importantes de você saber. A primeira delas é essa fórmula aqui, que é muito parecida com a fórmula do sorvete. Perceba que a fórmula do sorvete está aqui, né? Só que tem uma outra coisinha. Isso aqui é a fórmula do sorvete, movimento uniforme. Quando é movimento uniformemente variado, você vai adicionar isso aqui. Essa equação é conhecida como função horária da posição. Então, repara, é a fórmula do sorvete, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, gente, isso aqui é uma das fórmulas mais importantes que você tem que saber. Você pode encontrar ela de um outro jeito também. Perceba que essa posição inicial eu posso passar para o outro lado subtraindo. Ficaria, então, posição final menos posição inicial vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Perceba o seguinte, gente. Eu passei essa posição inicial para o outro lado negativa, ficando posição final menos posição inicial. Galera, repara, uma coisa final menos inicial é uma variação, ou seja, é o delta. A gente pode representar isso aqui através do ΔS. Então, essa fórmula aqui é a mesma coisa que ΔS é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos supor que em determinado enunciado ele está te perguntando o deslocamento de um corpo em um movimento uniformemente variado. Você pode usar essa fórmula aqui, que talvez dê sucesso, de acordo com suas contas, os dados que ele te dá, enfim. Daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre qual fórmula utilizar, tá bom? Agora também temos uma outra fórmula, e essa outra fórmula vem da fórmula que a gente acabou de ver, da aceleração. Esse aqui, gente, é o vi você à toa. Você pode calcular a velocidade final de um corpo em um movimento uniformemente variado, pegando a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Da onde que vem essa fórmula? Vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Perceba que a variação da velocidade, ΔV, é a mesma coisa que a velocidade final menos a velocidade inicial. Dividido por, repara que variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Eu vou considerar, da mesma modo que fiz anteriormente, esse tempo inicial sendo igual a zero. Tudo bem? Supondo que ele começou a contar a partir do momento que o corpo começou a deslocar. Galera, perceba o seguinte. A aceleração vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Repara, o tempo que está dividindo eu posso passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar a aceleração vezes o tempo vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Essa velocidade inicial que está subtraindo eu posso passar para o outro lado somando. Vai ficar a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vi você à toa, vi você atrás do toco, enfim. Você acabou de encontrar essa fórmula aqui. Para você decorar, vi você à toa, vi você atrás do toco, tem várias outras frases que você pode falar, tá bom? Então perceba que esse carinha aqui surgiu dessa fórmula aqui.
Então você pode estar pensando, Pedro, eu preciso ficar decorando um monte de questão, um monte de forma para o vestibular? Não. Você saiba que na física muita coisa é derivada. O que é derivada, gente? Muita coisa a gente consegue tirar de outras fórmulas. Então, isso aqui a gente tirou dessa fórmula, a gente conseguiu derivar. Beleza? Agora tem uma outra fórmula. Essa aqui, gente, ela é um pouquinho mais extensa, tipo assim. A explicação dela é através de um sistema de equações. Teve um cara, um físico chamado Torricelli, que ele pegou essas duas fórmulas aqui e ele fez um sistema de equações com essas duas fórmulas. E tentou substituir o tempo. E ele encontrou essa fórmula aqui. Então, quando o enunciado não te dá tempo, você pode utilizar isso aqui. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes deslocamento. Então, você pode pegar essa fórmula aqui e usar quando o enunciado não te der tempo. Beleza? Vai funcionar. Galera, é o seguinte. Antes da gente começar a comentar um pouco sobre gráficos, eu quero falar com vocês um pouco sobre qual fórmula usar. Isso é algo muito importante e que eu vejo que pouca gente comenta sobre isso. Gente, quando a gente fala sobre qual fórmula usar, vai depender muito dos dados que o enunciado te der. A gente vai resolver aqui na aula de hoje uma questão. E essa questão, vocês vão um pouquinho como é que eu penso quando eu vou resolver uma questão de física. Essa questão vem aqui, do PAIS 1 de 2020. Pessoal, para você resolver uma questão assim e pensar em qual fórmula usar, a primeira coisa que tem que fazer é ver qual que é o movimento. E depois anotar os dados. Geralmente, quando eu faço essas questões, eu pego e coloco assim, dados. Eu coloco todas as informações que ele deu, ou as informações que eu consegui tirar do enunciado, bem ali embaixo. Coloco todas as informações possíveis. E depois eu vejo qual que é a melhor fórmula. Por exemplo, eu não tenho tempo. Qual fórmula que eu vou usar? Torricelli. Vamos supor que eu, sei lá, não tenho posição inicial nem final, mas eu tenho velocidade, aceleração e tempo. Uso isso aqui. Ou ainda, eu quero descobrir o ΔS e eu tenho aceleração, eu tenho tempo, tudo mais. Eu posso usar essa fórmula aqui, a função horária da posição. Então, o que eu recomendo, gente, é isso aí. É você anotar as fórmulas, perdão, anotar os dados e depois tentar ver qual que é a melhor fórmula, de acordo com os dados que você tem. Beleza? Isso é o que muita gente não faz, mas que faz toda a diferença. Uma outra coisa também, desenha a questão. Então, se o cara tá falando que um carro tá indo para tal sentido, desenha o carro, desenha ele com a setinha, velocidade, aceleração, desenha a aceleração, o vetor aceleração. Isso é muito importante. Tranquilo? Agora, bora falar um pouco mais sobre gráficos. Beleza. Galera, o primeiro gráfico que eu quero analisar com vocês é esse gráfico bem aqui, velocidade por tempo. Perceba o seguinte, a velocidade, para cá ela aumenta, para cá ela está diminuindo. Agora perceba, o tempo para cá está aumentando. Tranquilo? Gente, repara uma coisa. Se eu pegar essa linha aqui, perceba que a velocidade vai estar aumentando. Concorda comigo? Conforme o passar do tempo, a velocidade está cada vez aumentando. Então repara, esse carinha aqui, aí diz que é um movimento acelerado. Tudo bem? Movimento acelerado, movimento progressivo também. Porque a velocidade ela é positiva. Então esse cara é um movimento progressivo, velocidade positiva. Repara, velocidade positiva. E acelerado porque você tem uma variação na velocidade. Tudo bem? O corpo está ganhando velocidade. Agora perceba, tem uma hora que ele vai parar. Uma hora em que ele vai parar no 4 metros por segundo. Repara o seguinte, é progressivo? É, porque a velocidade é positiva. Agora esse aqui é um movimento uniforme, porque não está tendo aceleração nesse trecho aqui. Beleza? Agora, esse outro trecho aqui, repara, é movimento progressivo? Até aqui é. Por quê? Porque é positivo. A velocidade nesse caso aqui é positiva. Agora perceba, ele está perdendo velocidade. Conforme o tempo está passando, a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo conforme o tempo passa, é um movimento que a gente chama de retardado. Tudo bem? Ele está tendo uma desaceleração, está perdendo velocidade. Tranquilo? Agora é o seguinte, gente, nesse ponto aqui, o corpo vai chegar ao absoluto zero. Então ele vai ficar parado. A velocidade dele vai ser igual a zero. Nesse ponto bem aqui. Gente, isso aqui eu quero que vocês tentem visualizar com esse exemplo que eu desenhei. Isso aqui vai ilustrar mais ou menos o movimento desse carro, o movimento desse corpo. Repara o seguinte, inicialmente ele estava indo com uma velocidade positiva. Repara que aqui que a trajetória está crescendo para esse sentido. Então ele está indo com uma velocidade positiva.
Depois o carro estava andando, até que ele parou. Quando ele para, depois ele vai para trás. Repara, quando ele vai para trás, ele está indo com uma velocidade negativa. Ele está ganhando velocidade? Tá. Porém, ele está ganhando uma velocidade que é negativa. Lembre-se, na física, esse mais e menos para velocidade é apenas um sinal para indicar sentido. Tá bom? Então, é como se fizesse isso. Estivesse indo para o sentido, parasse e depois está dando ré e tentando acelerar o carro. Tá bom? Então perceba, aqui ele está ganhando velocidade? Tá. Repara, está indo do 0 até 4 metros por segundo, está ganhando velocidade? Tá. Só que está ganhando velocidade negativa. Tudo bem? Essa velocidade negativa indica apenas o sentido pelo qual ele está indo. Então perceba, se está ganhando velocidade, é um movimento acelerado. Aqui, ele vai acabar tendo uma velocidade constante. Se ele tem uma velocidade constante, não tem aceleração, ou seja, um movimento uniforme. E aqui, depois, ele vai estar indo. Aqui, ó, depois ele vai estar perdendo velocidade, né? Ele vai aqui do 4, depois até o 0, está perdendo velocidade. Ou seja, é um movimento retardado. Gente, perceba isso aqui tudo. Como a velocidade é negativa, é um movimento que a gente chama de retrógrado. Tudo bem? Retrógrado. Tá bom? E a gente consegue pensar nesse gráfico sendo esse carrinho aqui. Essa situação de movimento. Tranquilo? Um outro gráfico que talvez você possa encontrar é esse aqui. Ele é um pouco diferente. Ao invés de ser velocidade por tempo, ele é posição por tempo. Vamos analisar ele aqui. Perceba uma coisa, a posição aqui está variando, ela está crescendo a posição, né? Repara, está indo do 1, posição 1, 2, 3, 4, conforme o tempo passa. Perceba, se a posição está aumentando, né, conforme o tempo passa, é porque o corpo está deslocando. Perceba o seguinte, tem aqui uma posição, está aqui 0, 1, 2, 3, 4. Se o corpo está mudando de posição, é porque está se movendo. Se está se movendo, tem velocidade. Agora perceba, se ele está indo no mesmo sentido que a trajetória está crescendo, repara que vai ser um movimento positivo, uma velocidade positiva, um movimento que a gente chama de movimento progressivo, tá bom? Agora perceba, aqui ele vai parar, não vai? Repara que a aceleração dele vai ser igual a 0. Então ele vai ter uma velocidade aqui positiva, só que ele vai acabar parando, continuando, né? A velocidade aqui vai ser constante. Depois, ele vai acabar... Repara o seguinte, galera. A posição aqui é a mesma, não é? A posição aqui não mudou. Se a posição aqui não mudou ao longo do tempo, a velocidade dele é negativa. Perdão, gente. A velocidade dele é nula. Se a velocidade dele é nula, ele está parado. Então, se a posição dele parou ao longo do tempo, é porque aqui ele está parado. Se está parado, a velocidade dele é igual a 0. Agora perceba, aqui ele está variando a posição. Só que perceba, tá indo do 4 para o 3, para o 2, para o 1. É a mesma coisa do Usain Bolt que eu falei com vocês. Então, ele está indo no sentido contrário daquele que ele está vindo antes. Então, se aqui a velocidade é positiva, aqui a velocidade vai ser negativa. Perceba que esses caras aqui estão ausentes de aceleração. Já já vou falar o porquê que aqui a aceleração é igual a 0. Isso tem a ver com funções, tá bom? Agora aqui, repara que dentro da posição 0, a posição menos 4. Se ele está indo no sentido negativo da trajetória, a velocidade é negativa. Beleza? Agora repara que ele parou no menos 4 metros por segundo ao longo do tempo. Ficou parado naquela posição menos 4. Portanto, a velocidade dele é igual a 0. Depois perceba que ele vai estar indo do menos 4 até a posição 0. Então ele vai estar indo no sentido crescente da nossa trajetória. Portanto, vai ter uma velocidade positiva, movimento progressivo. Agora aqui, gente, é a mesma situação, só que com um gráfico mais curvado, né? Um pouquinho diferente. Gente, aqui você vai ter aceleração. Aqui você não tem aceleração. Agora, da onde eu consegui tirar essa informação? Gente, você lembra daquela fórmula do sorvete? A fórmula do sorvete é nada mais nada menos que uma função. Perceba, quando a gente fala de função, é x e y, né? Nesse caso, o nosso x... nesse caso, o nosso x é o tempo e o nosso y é a nossa posição. Perceba o seguinte, eu posso substituir aqui, então, por y, que é a nossa posição, e o tempo por x. Eu tenho agora uma função. Aqui é a mesma coisa, galera. A posição por y, o tempo por x. Só que perceba, galera, isso aqui é nada mais ou menos que uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é aquela função em que vai ter linhas retas. Então, gente, perceba, eu posso escrever isso aqui sendo a mesma coisa que essa função aqui. Perceba que nessa função eu não tenho aceleração. Essa função aqui, a forma do sorvete, é um caso de movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, eu não tenho aceleração. É isso que o gráfico está mostrando pra gente.
Agora, nesse outro gráfico, por outro lado, repara que eu tenho aceleração sim. Então perceba, eu tenho aqui y, eu tenho aqui x, eu tenho aqui x ao quadrado. Galera, x ao quadrado, quando a gente fala disso, a gente está diante de uma parábola. Perceba que isso aqui são várias parábolas. Então, nesse caso aqui, por serem parábolas, eu posso afirmar que eu tenho essa função aqui. E para eu ter essa função aqui, eu vou ter aceleração. Tranquilo? Então, gente, lembre-se disso. Agora, por que que a aceleração ela é negativa e aqui a aceleração ela é positiva? Tem uma coisa que a gente viu lá em matemática, caso você não tenha visto, tem aula aqui no canal falando sobre, se não pegar na revisão de matemática 1, alguma coisa assim, que a gente comentou um pouco sobre essa questão das parábolas, função do segundo grau, tudo mais. E a gente viu que quando a concavidade ela está indo assim para cima, tipo um sorrisinho, é porque o A ele é positivo, maior que zero. Então repara, o único que está indo para cima é o em que o A é positivo. Gente, o A, nesse caso aqui, é o coeficiente. Lembre-se que uma equação do segundo grau, a gente pode escrever ela sendo y é igual a ax² mais bx mais c. Repara que o A é aquele que acompanha um x ao quadrado. Ou seja, quem que é o x ao quadrado nesse caso aqui? É o tempo, x ao quadrado. Perceba então que a aceleração aqui, se está indo para cima, a aceleração aqui teria que ser o quê? Positiva. Então, repara que aqui está indo para cima, nessa parábola, então a aceleração teria que ser positiva nesse caso aqui. O mesmo vai acontecer com a aceleração aqui, ó, quando está indo para baixo. Então, repara, se aqui está indo para baixo, a concavidade está indo para baixo, está indo para baixo a concavidade, repara que quem determina a concavidade da parábola é o que está acompanhando o x ao quadrado, ou seja, a aceleração. Então, se aqui está indo para baixo, significa dizer que a aceleração ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa, tá bom? Lembre-se, A menor que zero, está indo para baixo, portanto, se o A é menor que zero, isso aqui tem que ser menor que zero, ou seja, a aceleração é negativa. Se o A é maior que zero, a parábola está indo para cima, lembre-se que o A é aquele que está acompanhando o x ao quadrado, ou seja, o tempo ao quadrado. Então, se está indo para cima, nesse caso aqui vai ter que ser positivo o A. Ou seja, a aceleração vai ter que ser positiva também. Galera, essa parte aqui ficou um pouquinho confusa, mas é porque fala um pouco sobre funções. E é um assunto que talvez caia no seu PAS. Beleza? Uma outra coisa que talvez você encontre bastante, é a questão do lançamento oblíquo. E vamos estudar um pouquinho sobre o lançamento oblíquo. Como é que ele acontece depois de fazer uma questão aqui do PAS de 2020. O lançamento oblíquo, galera, acontece da seguinte maneira. Vamos supor que eu pego e lanço um foguete. Lanço um foguete a, sei lá, 45 graus aqui. E eu lanço pra você ver ele indo lá pra cima, ele para aqui, depois ele cai. Gente, muitos vestibulares gostam de pegar esse tipo de lançamento e colocar em provas. Então é importante que a gente conheça o lançamento aqui bem, tá bom? Esse lançamento aqui, gente, é basicamente esse movimento aqui, ó, que o nosso foguete vai fazer. Vamos tentar separar esse tipo de movimento em dois eixos, um eixo Y e um eixo X. Aqui, você vai ter a bolinha em cada um desses trechos, porém no eixo Y. E aqui você vai ter a bolinha em cada uma dessas posições, porém no eixo X. Galera, perceba que a bolinha no eixo X, ela está sempre igualmente espaçada. Então repara, a cada posição que ela está, a cada segundo que se passou, ela percorreu a mesma distância. Então perceba, se ela está percorrendo a mesma distância a cada segundo que se passa, significa dizer que ela está tendo uma mesma velocidade. Então perceba, se a velocidade aqui for 10 metros por segundo, e a cada segundo ela percorreu 10 metros, passou do segundo, percorreu 10 metros, passou do segundo, percorreu 10 metros, passou do segundo, 10 metros. Repara que a bolinha no eixo X tem velocidade constante. Enquanto a bolinha no eixo Y, gente, perceba, ela foi para cima com a velocidade positiva, aí chegou aqui e a velocidade ficou igual a zero. Aqui, ó. A velocidade aqui em cima ficou igual a zero, nesse ponto aqui. Depois ela vai descer de novo. Repara, aqui, galera, ela vai chegar até aqui em cima, até a velocidade zerar. Depois ela vai diminuir. Gente, no eixo Y, a gente vai observar um movimento uniformemente variado. Repara,
Quem vai estar determinando isso, que tem uma velocidade inicial que depois vai diminuir, quem vai estar fazendo com que diminua a velocidade vai ser a gravidade. A gravidade está puxando tudo para baixo. Então repara, se a bolinha está aqui em cima, por que ela vai descer? Porque vai ter a gravidade. Isso, a gente vai fazer uma variação da velocidade. Então, esse caso aqui no movimento do eixo Y, você vai ter um movimento uniformemente variado. Enquanto no eixo X, você vai ter um movimento uniforme. A gente consegue visualizar isso um pouquinho melhor quando a gente analisa essas posições bem aqui. Então, repara, a velocidade x sempre é constante. Repara que o vetor sempre é do mesmo tamanho. Agora, perceba, aqui, a velocidade inicial aqui é muito maior do que aqui em cima, quando a velocidade de y acaba sendo igual a zero. O corpo vai ficar parado ali no ar, não vai estar aumentando a sua altura, vai ficar com a altura parada. Porém, ele ainda vai estar indo para frente. Então, repara, nesse ponto aqui, a velocidade de y é igual a zero. Ele não vai estar indo para cima nem para baixo, vai estar ali parado no eixo y. Agora, ele está continuando indo para frente. Então, a velocidade do eixo x vai estar continuando aqui. Até chegar uma hora em que ele vai chegar aqui ao solo. Tranquilo? Então, galera, perceba que aqui você vai ter um movimento uniformemente variado, porque você vai ter essa variação da velocidade, uma variação em que ela é uniforme, porque quem vai estar atuando aqui é a gravidade. A gente sabe que a aceleração da gravidade ela é constante, portanto é um movimento uniformemente variado, porque a aceleração é constante. E você consegue determinar, galera, o vetor resultante aqui, fazer o teorema de Pitágoras. Então perceba o seguinte, posso pegar esse vetor resultante e eu posso cortar ele, desmembrar ele. Vetor resultante, deixa eu colocar de verdinho aqui para ficar bem fidedigno, né? Vetor resultante. Perceba que esse vetor y, eu posso trazer ele para cá, ó, ficando nessa posição aqui. Então, repara, o vetor y pode ficar aqui, ó. E o vetor no eixo x, aqui. Repara que isso aqui fecha um ângulo de 90. Você tem, portanto, um triângulo retângulo. Se você tem um triângulo retângulo, você pode aplicar o teorema de Pitágoras e vai dar certo. Então, para você calcular o vetor resultante, a velocidade resultante, basta você aplicar o teorema de Pitágoras para você descobrir, tá bom? Então, velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade de x ao quadrado mais a velocidade de y ao quadrado. A única coisa que eu fiz foi pegar esse quadrado aqui e passar para o outro lado como forma de raiz. Aí você tem essa fórmula aqui. Precisa decorar? Não. Mas é bom saber. Tranquilo? Galera, bom, a parte teórica é essa. Agora bora resolver uma questão do PAIS, em que a gente vai pegar esses conceitos que a gente aprendeu ao longo dessa aula e aplicar na prática. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão do PAIS 1 de 2020. A figura anterior ilustra a situação em que um cabo está sendo usado por um guindaste para levantar um corpo. O cabo se rompe quando o corpo estava a 8,5 metros do solo. Então, galera, tem um guindaste aqui e esse guindaste está levantando o corpo. Aí, quando chega a 8,5 metros, pá, o cabo acabou rompendo e o corpo agora está com inércia para cima, 7 metros por segundo. E se desloca uma velocidade constante de 7 metros por segundo. Beleza. Depois do rompimento do cabo, o corpo se desloca na direção vertical e toca o solo no ponto A. Então perceba uma coisa, galera. Tenta visualizar esse movimento. Vamos supor que eu estou com um guindaste. O guindaste está lá levantando o corpo e tudo mais, e o corpo tem uma velocidade para cima. Essa velocidade para cima, ele falou, 7 metros por segundo. Até que uma hora, esse cabo vai romper. Gente, na hora que rompe o cabo, você concorda comigo que esse cara aqui, acho que é uma pedra, né? É um corpo aqui. Você concorda que esse corpo vai ele vai continuar subindo, porque ele está com uma velocidade para cima de 7 metros por segundo, até que vai chegar uma hora que ele vai parar completamente. A gente sabe que aqui vai estar atuando uma coisa chamada gravidade. Assim como a gente viu aqui anteriormente, repara que o corpo vai subir até que ele vai parar. Esse caso aqui que a gente acabou de estudar aqui, galera, é um lançamento oblíquo, tá bom? Essa questão aqui é de lançamento vertical. Oblíquo é aquele que vai ter um ângulo aqui. Aquele que vai ter um ângulo. Ângulo infinito. Aquele que vai ter um ângulo. Agora, o lançamento vertical é aquele que é apenas para cima e depois para baixo. Não vai ter essa inclinação. Tranquilo? Então, galera, perceba. Ele tinha uma velocidade e vai continuar indo para cima, pela inércia. Até que vai chegar uma hora em que ele vai parar completamente. Deixa eu colocar aqui, ó. Até que vai chegar uma hora em que ele vai parar completamente. Então, repara. Ele vai chegar até aqui em cima, vai percorrer essa distância,
Depois chega uma hora que ele vai parar completamente. Tranquilo? Eu acho que essa aqui é a principal sacada que você tem que ter nessa questão. Até que vai parar completamente, depois descer, até chegar no ponto A aqui embaixo, quando ele for cair. Galera, perceba uma coisa, tendo como referência as informações precedentes, faça o que se pede no item 71, que é do tipo B. Então, uma questão do tipo B do PAIS, aquela que você tem que marcar em número, né? Centena, dezena, unidade. Desprezar a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo, calcule a altura vertical máxima em metros que o corpo alcança do solo depois do rompimento do cabo. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte acionada do resultado obtido, caso exista. Gente, o que ele perguntou é basicamente a altura máxima que esse cara atingiu. Ou seja, isso aqui. Aqui, ó. Essa altura máxima. Ou seja, até qual foi o máximo que ele chegou. Ou seja, quando a velocidade foi igual a zero. Beleza? Então, o que a gente vai ter que calcular é esse deslocamento bem aqui, mais esse carinha aqui de baixo. Então, perceba, a altura máxima que ele alcançou foi esse pequeno deslocamento que ele teve, pela inércia, mais o que já tinha subido anteriormente com o guindaste, antes do cabo romper. Então, a altura máxima, que eu chamo de Hmax, vai ser igual ao ΔS mais esse 8,5 metros. Galera, uma coisa que é importante a gente falar. Você lembra que eu falei até um pouco tempo atrás? Qual fórmula eu devo usar? Aqui que a gente vai ter que comentar um pouco sobre. Gente, sistema tem os dados. Sempre. Os dados da questão, sempre. Perceba que o corpo, aqui, vai ter uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial é de quanto? 7 metros por segundo. Assim como o Nucedo falou pra gente. Até que eu chegar a essa altura aqui em cima, ele vai parar completamente, com uma velocidade final sendo igual a zero. Galera, isso aqui é uma das primeiras coisas que tem que entender. Anote todos os dados. Uma outra coisa, o que vai fazer com que ele perca velocidade? Tá perdendo velocidade. Era 7, depois foi para 0. Ou seja, tem uma desaceleração aqui. Quem vai estar fazendo isso é a gravidade. A gravidade está puxando ele para baixo, fazendo com que ele acabe perdendo velocidade. Então, galera, perceba que a aceleração aqui vai ser a aceleração gravitacional, que no caso é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que ele pediu para considerar. Gente, vamos calcular esse ΔS. Como que a gente faria para calcular o ΔS? A gente tem tempo? A gente não tem tempo. Se a gente não tem tempo, gente, galera, o tempo que eu tô querendo dizer é o T. O T a gente não tem, a gente não sabe quanto que tem o tempo. Então, perceba uma coisa, se a gente não tem informação do tempo, a gente pode usar uma fórmula que a gente viu, que é Torricelli. Torricelli, velocidade final ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, vezes deslocamento. A gente quer descobrir esse cara bem aqui, ó, deslocamento. Pode usar Torricelli para descobrir, então. Galera, perceba uma coisa. Velocidade final. Quanto é que é velocidade final ao quadrado? É zero ao quadrado, que é a mesma coisa que zero. Zero vezes zero, zero. Repara, velocidade inicial ao quadrado. Quanto é que é a velocidade inicial? 7. Portanto, é 7 ao quadrado. Mais 2 vezes. Eu acho que é aqui que a maior parte das pessoas comete o erro. Eu acho que é nesse caso aqui, ó, quando for substituir a aceleração, que muita gente erra. Galera, repara, se o corpo está perdendo velocidade, se ele está perdendo velocidade, é uma desaceleração. Ou seja, a aceleração ela é negativa. Então, ele está desacelerando. Aqui a aceleração não é 9,8, é menos 9,8. Vezes o deslocamento que eu quero descobrir. Perceba uma coisa. 7 ao quadrado é 49. Mais 2 vezes menos 9,8. Eu acho que isso aqui é menos 19,6 vezes o ΔS. Repara que esse 49 que está somando, posso passar para o outro lado subtraindo, ficaria menos 49, vai ser igual a menos 19,6 vezes ΔS. Posso multiplicar nos dois lados com menos 1, vai ficar mais 49 mais 19,6. Pego esse 19,6 que está multiplicando, ΔS, passo o lado dividindo. Então fica 49 dividido por 19,6. Vai ser igual a ΔS. Caso você use calculadora e tudo mais, no PAS não pode, né? Mas caso você faça esses cálculos, você vai encontrar que o deslocamento é igual a 2,5 o quê? Metros. Então, gente, perceba. Ele percorreu 8,50 metros, 8,5 metros. Mas
esse deslocamento que a gente acabou de descobrir, que é de 2,5. Ou seja, a altura máxima que ele chegou aí, foi ΔS, que é 2,5, mais 8,5 metros. Caso fazer a soma, você vai encontrar 11 metros. Então, lá no caderno de resposta, você colocaria 0,11 centenas de unidade. Essa aqui é a nossa resposta. Esse foi o gabarito dessa questão. Beleza? Galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula. Desculpa aí se a aula não ficou tão boa. Eu tava meio doentinho enquanto gravei, meu nariz tá um pouquinho ruim, então minha fala não deve ter ficado tão boa. Mas espero de coração que vocês tenham gostado. Caso não estejam inscritos, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Seu feedback é muito importante pra gente. Tranquilo? Navegue pelos nossos conteúdos porque temos alguns assuntos que já são do PAIS, porém que a gente quer depois dar um foco maior. Então, aqui no canal, a gente já tem vídeo, por exemplo, de quantidade de movimento, de impulso, de gravitação, de dor estática, nós temos. Porém, queremos fazer algo um pouco mais voltado para o PAIS. Tranquilo? No mais é isso. Valeu demais, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado pela sua presença. Valeu!